Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um conteúdo especial sobre indústria do cinema, análise do mercado. Hoje com o caso de Indiana Jones 5, que está deixando as salas de cinema, uma estreia que não foi boa e depois ele não se mantém nas bilheterias também. Você pega o número atual, atualizado nesse dia 13 de agosto, 370 milhões de dólares arrecadados. Agora eu vou te contar o problema. O problema é que esse filme custa 330 milhões de dólares, segundo informações da Deadline e da IndieWire, e além disso tem 100 milhões de dólares de marketing, o que nos leva para um investimento na casa de 430 milhões no total, o que traria um break-even estimado na casa dos 850 a 870 milhões de dólares de arrecadação bruta. Veja, um filme arrecadou 370 milhões de dólares. Estamos diante de um caso que vai entrar na lista dos maiores fracassos de bilheteria de todos os tempos. Poderia mencionar o caso de John Carter, de 2012, que é considerado, existe uma terminologia, do box office bomb em língua inglesa, é considerado hoje o maior fracasso de bilheteria de todos os tempos, trouxe um prejuízo na casa de 200 milhões de dólares para a Disney na época. O marketing desse filme hoje é muito estudado porque a Disney não conseguiu vender o que era John Carter. Para quem não sabe, é uma adaptação de Uma Princesa de Marte e a Disney decidiu não mencionar isso no material promocional, no título, por exemplo, com o medo de que fosse limitar o público-alvo apenas para mulheres, por exemplo, questão da Princesa de Marte. Então, na época, em 2012, isso já foi super discutido. John Carter virou um fracasso extraordinário e Indiana Jones 5 sem dúvida alguma vai entrar nessa lista. E não é só para entrar na lista, é para pegar o topo da lista, inclusive. Eu estava dando uma olhada na apresentação da Disney nesse último trimestre agora, essa apresentação foi no dia 9 de agosto, em que existem muitas considerações sobre a indústria cinematográfica, a divisão aqui dos estúdios, dos parques e das experiências da Disney e do streaming. A Disney teve um prejuízo acima de 450 milhões de dólares nesse último trimestre, tem problemas com o Disney Plus, então eles acabaram anunciando um aumento no valor do Disney Plus nos Estados Unidos, e além disso, eles vão fazer a mesma coisa da Netflix de cobrar pelo compartilhamento, de cobrar o ponto extra. Na live desse último sábado foi o tema principal de discussão, inclusive com os rumores de que finalmente a Apple poderia fazer uma investida pela Disney. Vou deixar o link como recomendação para quem não assistiu. Vamos focar na parte dos estúdios. O que a Disney fala? A Disney diz que, por um lado, tem franquias de grande resultado, tem franquias que conseguem se estabelecer, tem filmes que conseguiram a curto prazo resultados maravilhosos também, Avatar 2, Guardiões da Galáxia 3, só que, por outro lado, existem problemas de grandes investimentos, que existia a visão no passado que esses investimentos se pagariam facilmente, e hoje em dia isso não acontece. Nas palavras do Bob Iger, entre aspas, a performance de alguns filmes recentes foi decepcionante, nós estamos levando isso muito a sério. Como não levar a sério quando você tem aqui o que provavelmente vai se tornar o maior fracasso de todos os tempos quanto a investimento, porque não é esse número aqui que você tem que olhar, você tem que olhar o número do investimento. 330 milhões mais 100 milhões de marketing. Esse filme aqui não vai chegar perto de pagar as contas, ele vai deixar um prejuízo enorme para a Disney. E a gente começa a se perguntar, mas por quê? Na época do lançamento eu fiz um vídeo da repercussão da estreia e eu mencionei vários problemas que ocorreram no circuito de Indiana Jones. Você pode questionar, por exemplo, a atitude da Disney de lançar Indiana Jones no Festival de Cannes, em que ficaria praticamente com um mês com reações mistas. E muitos falando, não deve ser tão bom, vou deixar para assistir em casa. Então isso é muito questionado também. Mas eu vejo muitas pessoas dizendo assim que Indiana Jones não conseguiu não conseguiu se atualizar, não conseguiu trazer realmente uma nova geração de fãs, o que eu concordo. Você pode notar isso nas pré-vendas, porque eu sou da opinião de que quem foi assistir esse filme na semana da estreia, seja pré-estreia ou dia do lançamento, fim de semana do lançamento, aguardava pelo filme. Os números na pré-estreia não foram números ruins, mas já abaixo do esperado nos Estados Unidos. E isso foi observado em vários outros mercados. Eu acredito que para a franquia mesmo, Indiana Jones teve um resultado em 2008 que estava pautado na nostalgia, que para 2008, mesmo com um filme divisivo, conseguiu render algum resultado, e agora nesse novo
Definitivamente isso não aconteceu. Quero acabar mencionando também uma coisa que me surpreende, mas que muitas pessoas acabam ainda fazendo essa conta e fazem essa conta errada. Aqui está no The Numbers, nos Estados Unidos, o resultado de toda a franquia. Só que esses números aqui, eles não estão corrigidos pela inflação. Sempre que você for fazer a análise, você tem que corrigir pela inflação. Então não adianta colocar, é o segundo filme que mais rendeu na bilheteria dos Estados Unidos. Vamos lá. Vamos corrigir pela inflação. Então, se você pegar, você pode pegar qualquer calculadora, não é um cálculo complexo para fazer. O filme de 1981 está aqui. 129 milhões de dólares na bilheteria dos Estados Unidos, corrigido pela inflação, 433 milhões de dólares. O filme de 1984, 165 milhões de dólares, corrigidos pela inflação, 485 milhões de dólares. Filme de 1989, 177 milhões de dólares na época, corrigidos pela inflação, 436 milhões de dólares. E o último Indiana Jones, de 2008, 315 milhões de dólares, corrigidos pela inflação, 447 milhões de dólares. Sempre na casa dos 440 milhões de dólares de arrecadação nos Estados Unidos. Para colocar aqui que de boa fé esse filme vai finalizar com 180 milhões, é uma queda muito grande. É uma queda, é uma falta de repercussão, é uma falta de interesse que você pode colocar para vários níveis. Esse filme aqui nunca poderia ter custado 300 milhões de dólares. E se existia a visão do estúdio de fazer esse investimento, era porque o estúdio ele apostava também nesse retorno. Eu sempre digo aqui no canal o seguinte: esqueça aquela visão de que os produtores pensam que o filme vai lucrar a longo prazo. Não é assim que é feito o cálculo de custo cinematográfico de retorno no cinema. Ninguém faz um filme de 430 milhões de dólares investidos entre produção e marketing para perder dinheiro, para perder grana e falar assim, mas depois esse filme vai entrar no streaming, vai vender muito no meio digital e aí a gente consegue mais grana. Não é assim que funciona. O prejuízo ele tem que ser estimado também. Esse filme aqui vai deixar um prejuízo ímpar, vai pegar topo da lista de prejuízos da história do cinema pelo valor que é investido justamente. Eu falei sobre o caso de John Carter. O investimento de John Carter na época estava na casa dos 268 milhões de dólares, é estimado o prejuízo na casa de 200 milhões de dólares. Olha o prejuízo que esse Indiana Jones vai deixar, até mesmo com um alto custo de marketing. A pergunta é, o que aconteceu? Para começar a responder, o fator nostalgia, na minha visão, ele estava limitado pelo que já tinha acontecido em 2008 e pela falta de renovação da franquia Indiana Jones. Não é uma franquia que ela conseguiu ter um apelo para uma nova geração de fãs. Tem um apelo com quem é fã dos anos 80, anos 90, assistiu o filme de 2008 também e queria ver o Harrison Ford mais uma vez no cinema. Esse apelo existe, mas é um apelo muito limitado perto do custo. Você pode questionar, a data de lançamento é uma data ruim? Bom, o mês de junho teve fracassos supremos de bilheteria. 2 dos maiores da história foram lançados em junho de 2023. Flash e Indiana Jones 5. Mas eu não conseguiria apontar aqui e falar assim, é a data de lançamento que foi ruim. Não, era uma data que as distribuidoras gostam. É uma data que a própria Disney tem, querendo ou não, uma tradição de explorar o mês de junho. Existia, na minha opinião, uma grande expectativa da Disney para conseguir alguma coisa perto do resultado do filme de 2008 e isso simplesmente não aconteceu. O impacto da história era um impacto limitado. A repercussão do público é uma repercussão mista, uma nota B positiva no CinemaScore para Indiana Jones eu não considero uma boa nota. Além disso, na segunda semana, todo um discurso ele é feito do que pode acontecer, em que você coloca para consideração um futuro da franquia que, segundo a própria Kathleen Kennedy, está vinculado a Helena, interpretado pela Waller-Bridge. É complicado isso, né? É complicado você fazer uma prévia do que pode acontecer na franquia Indiana Jones, tendo em conta que não sabe se o público vai abraçar isso, se o público quer um retorno de Indiana Jones sem Indiana Jones, porque o Harrison Ford falou que para ele esse realmente foi o final. Pegando a análise depois do que a Disney fala, e a comemoração que eles fazem com questão de Avatar, o que a Disney diz? Que eles precisam fazer investimentos que são investimentos certeiros. Muitos, eu acho que colocam aquela imagem da Disney como uma empresa com muita grana, que pode fazer apostas erradas,
E o problema é o seguinte, gente, as apostas erradas, elas estão sendo em sequência. Vamos pegar esse ano de 2023, foi lançado há pouco Mansão Mal-Assombrada, uma péssima data de lançamento, péssimo resultado. Indiana Jones não consegue um bom resultado. Elementos, depois da pior estreia da história da Pixar, vira um milagre. Falei isso na live de ontem e a própria Disney fala que ficou surpresa com a repercussão de Elementos pós primeira semana. Você vai ter outros filmes ao longo do ano que não conseguiram estabelecer essa meta, bater a meta que a Disney queria, Homem-Formiga 3, por exemplo. Então, não é aquela empresa que ela vai se dar o luxo de olhar para esses números aqui e dizer assim, tá bom, pelo menos fizemos o filme de despedida do Harrison Ford. O que vai ficar para o futuro, e nesse discurso da Disney, então, né, do dia 9 de agosto, é o seguinte: não dá mais para você fazer um investimento desse tipo, com números tão expressivos, para um filme que ele não tem uma boa projeção. E nesse cálculo da projeção, a Disney amargou já experiências muito negativas. Falei aqui, cito mais uma vez, todos os ensinamentos de John Carter ainda em 2012. E eu acredito que além do custo de produção, do aumento dos custos por conta da pandemia, e isso afetou outros filmes como Última Missão Impossível, Velozes e Furiosos 10, eles realmente queriam explorar essa imagem do Harrison Ford com alguns efeitos, né, especialmente do rejuvenescimento digital que custam caro, querendo ou não, e colocaram isso como um trunfo para vender no material de marketing e simplesmente as pessoas não compraram. Ou falaram o seguinte: bom, essa repercussão inicial não tá boa, tá mista, não vale a pena ir no cinema, até porque existem vários lançamentos para julho, vou deixar para assistir em casa. Acho que isso aconteceu nesse caso aqui de Indiana Jones 5. É um filme que ele tem um circuito comprometido, é um filme que ele já começa a perder muitas salas de cinema na sua segunda semana, e quando pensava-se que Indiana Jones 5, em um cenário normal, cenário otimista, chegaria no mês de julho, sendo muito assistido, debatido, ele sobra, né? Ele fica em algumas salas apenas com essa opção muito mais aplicada pela nostalgia, não por uma renovação de público que seria muito importante. O que a Disney diz no seu discurso é que ela não vai deixar mais algo desse tipo acontecer. Agora resta saber, né, o que vem a seguir. Quando você faz qualquer tipo de planejamento para a grade cinematográfica, você tem que fazer esse planejamento a longo prazo. São 2, 3 anos entre pré-produção e lançamento. Então, existem outros filmes aqui, como as Marvels, para novembro, em que existe muita curiosidade da indústria para saber se vai conseguir bons números e boa repercussão ou não. E aí eu, inclusive, mencionei em uma transmissão recente que a equipe de As Marvels deve estar torcendo para que Duna Parte 2 seja adiado para 2024 por conta da greve, que aí teria uma data melhor no cinema também. Tem Wish, que vai ser lançado em novembro, aquela janela de novembro mais uma vez sendo explorada pela Disney. Hélio 2024 da Pixar, Branca de Neve, março de 2024, Divertidamente 2 para junho de 2024. Alguns desses projetos aqui ainda podem ser adiados, mas tem muita coisa da produção da 20th Century e da Searchlight, divisão independente, que a perspectiva de arrecadação não é muito grande. Pegando essa lista de filmes, eu me pergunto qual deles conseguiria ter um grande impacto. Quem sabe o novo da franquia Planeta dos Macacos, que vai ser lançado em maio de 2024. Branca de Neve, já existem muitas repercussões prévias antes do lançamento propriamente de material oficial do filme, para divulgação do filme. Animações da Pixar e da Disney, elas vão ficar com essa dúvida, com esse ponto de interrogação, seja pelo caso de Mundo Estranho no ano passado, ou por elementos que aí consegue se recuperar, né? E as Marvels pode entrar naquela coisa de ter uma estreia não tão boa quanto a repercussão, e essa repercussão próxima, quem sabe, de Homem-Formiga 3, comprometer totalmente o resultado do filme. Então um discurso que não dá mais para ter um prejuízo desse tipo de Indiana Jones, ele é formulado agora, mas com aplicação para daqui a 2 anos de fato. As produções que estão começando o desenvolvimento nesse período, claro, afetadas pela greve também, então você tem um potencial limitado para planejamento, mas as próximas produções agora, elas vão ter esse cenário, de que é um cenário que não tem como gastar tanto dinheiro em filmes que podem se tornar prejuízos enormes, porque a Disney não pode
se dá o luxo de colher esses prejuízos de forma repetida, como está acontecendo nos últimos anos. E aí abro para que vocês comentem também por que Indiana Jones 5 não conseguiu essa repercussão, estratégia, falta de interesse no filme, desenvolvimento do filme, se simplesmente esse fator nostalgia já não era tão importante e que muitos até poderiam apreciar o Harrison Ford, mas optaram por assistir em casa quando fosse entrar no Disney Plus. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!